Gente, esse é um caso clínico que eu achei bastante interessante. É uma paciente que eu atendi em outro estado, durante a minha prática, né, de exames de espirometria. E aí eu decidi compartilhar com vocês. É uma paciente do sexo feminino, 59 anos, ex-tabagista, história de asma na infância, cardiopata, com história de hipertensão pulmonar, uveíte, perda da visão parcial, secundária Hansen, queixa de disfonia e dispneia, com diagnóstico de hanseníase em tratamento no momento do exame. Ela havia realizado uma espirometria recente em outro consultório, porém, não teve sucesso. Então, essa paciente, ela foi encaminhada para mim, para tentar fazer o exame de espirometria, porque já havia passado por outro consultório e não conseguiu fazer o exame. Chegou no consultório, fiz a entrevista, né? Coloquei tudinho destrinchado aqui, tudo bem detalhado, toda a história da paciente. E aí fiz o exame e durante as manobras eu percebi que essa paciente, ela tinha um ruído diferente, um ruído estranho no momento do sopro. Foi também perceptível que a curva dessa paciente não era uma curva normal, era uma curva estranha, uma curva diferente, e isso me chamou bastante atenção. Por esse motivo, eu gravei uma parte do exame e também guardei o PDF do exame. Aqui é o vídeo. Vamos lá, bem fortão, bora, puxa. Sobra com força. Vai, demora. Puxa pra dentro e volta. Só mais um, bem fortão, bora, bem rápido. Sobra com força. Percebam que é uma curva um pouco quadradinha, tá vendo? Diferente. Puxa pra dentro e volta. Tira da boca. É uma curva diferente do padrão, né? Aquela curva mais deitadazinha, um pouquinho quadradinha assim, ovalada ao mesmo tempo. Para vocês perceberem a importância da gente também fazer essa curva inspiratória no início e no final. Porque quando a gente faz a curva inspiratória, a gente vê que é uma curva com esse formatozinho, tá? Que é um formatozinho bem típico de estenose de traqueia. Então, esse tipo de formato de curva é o formato típico de obstrução de via aérea central, tá? É o formato da curva de estenose de traqueia. É uma obstrução alta. Estenose de traqueia. Essa curva aqui é uma curva de obstrução extratorácica variável, né? A exemplo da traqueomalácia. E esse outro formato de curva aqui é uma obstrução intratorácica variável, a exemplo, broncomalácia ou os tumores. Então, vejam a importância da gente observar as curvas fluxo-volume e vejam também a importância da alça inspiratória. Então, vejam que aqui tem uma alça inspiratória mais achatadinha, mais larga. Aqui, uma alça inspiratória num padrão normal, porém, em cima fica achatado. E aqui, uma alça inspiratória achatada, mas fica mais ovaladozinho aqui em cima, tá? Se a gente não faz essa alça, a gente pode confundir um tumor, a curva de um tumor, com a curva de uma obstrução fixa por estenose. Então, trouxe essa imagem para vocês verem a importância. Vamos adiante. Essa paciente, ela foi no pneumologista, né? Mostrou o exame. Eu já havia conversado com ele, falado com ele sobre a suspeita da estenose.
Inclusive, coloquei aqui na observação do exame, né? Sopro ruidoso, curva sugestiva de estenose de laringe traqueia, secundária Hansen, eu interroguei. Exame qualidade A, porque ela conseguiu fazer o exame corretamente, cumprindo os critérios aí da qualidade. E também havia aqui as outras observações importantes, né? Que ela está em tratamento da hanseníase, já tinha perda da visão, e alteração na voz, ela tinha uma queixa de disfonia. E tudo isso, segundo os médicos que atenderam, era por conta da hanseníase. E aí o pneumologista entendeu que ela tinha um distúrbio obstrutivo leve, que poderia ser por conta de uma asma na infância, ou por conta dela ser uma paciente estabagista, não levou em consideração o formato da curva, e não levou em consideração o vídeo mostrando o ruído do sopro da paciente, tá? Decidiu passar apenas uma medicação para ela fazer o broncodilatador uma vez ao dia pela manhã. Mandou a paciente para casa e disse que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar, que estava tudo certo, era só uma obstrução leve e ia tratar com essa medicação, ok? Vamos dar continuidade. A paciente foi orientada por mim a procurar um especialista, um otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação mais detalhada dessa via aérea alta, para poder investigar se havia realmente essa estenose de traqueia, porque havia grandes chances de ser uma estenose pela curva e pelo barulho, pelo ruído do exame. E também pelas alterações de obstrução. Então, essa paciente, ela procurou o otorrino, conforme foi orientada por mim, e aí ela fez o exame de broncoscopia, onde foi evidenciado essa estenose traqueal subglótica madura, a cerca de 1 centímetro das pregas vocais, com oclusão de 40% da luz traqueal. E aí ela recebeu o diagnóstico da estenose traqueal. Mas não ficou só por aí. Esse médico, ele foi mais adiante e fez uma investigação minuciosa do caso dessa paciente. Inclusive, conseguiu interná-la em um hospital público universitário para poder realizar essa investigação. Após essa investigação, né, mais detalhada, chegaram à conclusão que a paciente, ela recebeu esse diagnóstico, um diagnóstico definitivo de policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma condição rara, imunomediada, caracterizada por episódios de inflamação de estruturas cartilaginosas, onde a gente possui aí nos anéis traqueais essas estruturas cartilaginosas, onde tem também nas orelhas, nariz, articulações, né, no nosso sistema respiratório, como eu falei. Então, essa paciente, na verdade, ela estava com um diagnóstico errado, tratava-se de uma iatrogenia, ela recebeu um diagnóstico errado, ela estava fazendo um tratamento que não deveria fazer, porque o problema dela não era o que tinham falado que era, né? A questão da hanseníase. O problema dessa paciente era a policondrite. Então, graças a um olhar humano, holístico e uma questão de empatia profissional, né? De incentivar a investigação, de orientar essa paciente, ela conseguiu um profissional, né, que ouviu, né, essa queixa, que ouviu essa sugestão também por parte do profissional que fez o exame. E aí essa paciente, ela conseguiu ter, enfim, o diagnóstico correto e tratar corretamente, fazer o tratamento certo, adequado para a condição de saúde dela. E aí essa paciente, ela veio
cursando aí com uma melhora do quadro, houve até melhora na questão da visão. E essa paciente, até hoje, ela tem contato comigo, ela é muito grata, ela e a filha, a família, são muito gratas por eu ter dado esse apoio de incentivar essa investigação. E aí, eu queria dividir isso com vocês, né? Porque, assim, é algo raro e que a gente deve estar atento a essa condição de estenose, atento a esses formatos diferentes de curvas. E aí, gente, é onde entra a qualidade do exame, qualidade das curvas, qualidade do profissional, experiência do profissional. Isso tudo faz diferença na nossa prática no dia a dia. A experiência, a atenção, o olhar holístico, tudo isso faz diferença para que a gente seja um profissional, né, diferenciado, que faz o exame com qualidade, que de fato se preocupa e se importa com a condição do paciente e que nós possamos fazer essa diferença na vida dos nossos pacientes. É essa mensagem que eu deixo para vocês hoje.